você, Paulinho. Muito bem, estamos de volta então, hein? Aqui com o seu Abrindo o Jogo. Hoje todo mundo de casa aqui tem que seguir os protocolos, né, gente? É aquela coisa. Com a Covid-19 você tem que respeitar, né? Então, enquanto não se tem 100% de certeza, você vai respeitando. Mas graças a Deus, para quem tá aí, o que você tá falando, hein? Será que ele tá com Covid? Não, graças a Deus não, mas a gente vai respeitando até que se tenha 100% de certeza, né, gente? Tem que ser assim. Bom, vamos tocar o barco por aqui com você, na TV Horizonte. Vamos falar dos estaduais, né? Falei aqui. Vamos trazer a tela aí. Quando tiver ok, já no ar, você pode falar com a gente aqui, Henrique? Tá no ar. Muito bem. Então, primeiro Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense, Gabigol decidiu mais uma vez. O João Gomes fez o primeiro gol dele lá como profissional, 3-1, jogou 1-1, deu Flamengo. O irônico foi isso não, né, Paulinho? O goleiro do Fluminense, o Marcos Paulo, cornetou o Enzo Pérez, falou que ele não fez nada. Fez mais que obrigação. Posicionado errado, fez um pênalti, falhou em outros 2 gols. Foi exatamente. Grenal 1-1. Grenal ultimamente é não, ultimamente não. O Grenal nunca é bom. O Grenal é pegado. O Grenal é briga e provocação. É isso. Grenal, eu sinceramente já vi vários Grenais. Eu não lembro de ver um Grenal bom. Ele é pobre. Jogado. Tecnicamente é pobre. O pessoal fala que é o melhor clássico do Brasil, mas não é não, viu, gente? Sinceridade. Só tem pancada. Não, de maior rivalidade, isso não tenho dúvida, não. Mais um aí pra você também. Campeonato Paulista, São Paulo e Palmeiras. São Paulo sobrou. Palmeiras. Palmeiras foi bom. É um desperdício. Esse foi bom. Só chutão. Palmeiras ontem só chutão. É chutão. Palmeiras não sabe. Mata. Palmeiras não sabe jogar se não for no contra-ataque. A verdade é essa. Se entrega a bola para o Palmeiras e ele tem que propor o jogo, ainda é muito pobre, né? E o São Paulo foi o que fez. Fez o seu primeiro gol e falou para o Palmeiras jogar e o Palmeiras não deu conta, mas... Muito bonito a festa do São Paulo e também o choro do Muricy, não sei se vocês viram, mas muito comovente. Acho que nos lembra um pouquinho a importância dos estaduais, apesar do nível baixo de modo geral. Mas nem era pelo estadual, né, Nath? Eu acho que era mais pela pressão que o São Paulo vivia. São 16 anos, né? De jejum, gente. São 16 anos. Não, são 9, né? De estadual são 16. Mas de título são 9. De título são 9. Também é muita coisa com um time do tamanho do São Paulo, né? É isso que eu ia dizer. Muito tempo, muita água passou por baixo da ponte. No período que os rivais todos ganharam. O Santos veio de Libertadores, de Copa do Brasil, o Corinthians ganhou tudo, Mundial, o Palmeiras também ganhou porrada de título. E o mesmo fenômeno que se repetiu aqui em Minas, né? As equipes poupando jogadores durante a semana para disputar no fim de semana os estaduais, né? Eu acho que isso foi muito importante para mostrar a força do estadual, especialmente São Paulo. Eu acho que é são 4 equipes muito grandes. Vital, para mim é mais muleta mesmo, porque o estadual, se chegar no final do ano deu tudo errado, ganhamos o estadual, entendeu? Mas se perde o estadual também tá tudo errado, aí, né? Se não ganha nada, falar, mas o estadual atrapalha o calendário. O estadual tá lá porque ele é muleta para muita gente, dá dinheiro para muita gente, tanto que a melhor notícia desse fim de semana foi, sabe qual que foi? Acabou o estadual e começa o brasileiro. Para mim é a melhor notícia que tem. Se você quiser encontrar uma pessoa nesse Minas Gerais que não gosta de estadual, aqui está ele ao nosso lado, Victor Martins. Não gosta. O Vitor e o... Para mim, estadual tinha que ser 4 datas. Tinha que acabar no dia 4 de fevereiro. Mas o Cuca deu a letra na coletiva. Se ganhou, tá tudo bem, não fez obrigação. Se perde, meu amigo, a casa cai. Tudo bem, mas... E aí? Vou fazer uma pergunta. O Atlético não ganha a Copa do Brasil, o Atlético não ganha a Libertadores, não ganha o Brasileiro. Vai chegar no final do ano, você vai falar que a temporada foi boa porque ganhou o estadual? Não, claro que não. Obrigação. Ele não fez mais que obrigação. Aliás, Flamengo é a mesma coisa, não ganha mais nada. Vai chegar no final do ano porque foi bom porque ganhou o estadual? Não vai, cara. O estadual já não sustenta mais, gente. Não é? O estadual, até metade, meados dos anos 90, pegava. Você tem histórico. O Cruzeiro estava na final de 77 da Libertadores contra o Boca Juniors e priorizou a final com o Atlético. Foi campeão mineiro e não ganhou a Libertadores. Na época, fazia sentido. Os caras comemoraram muito. Hoje, que você olha para lá, como que os caras fizeram isso? Né? E assim, são épocas diferentes. Valia o estadual. Eu tenho um amigo corintiano que é um pouco mais velho, então ele viveu 77, o Campeonato Paulista. Ele fala que, para ele, o Campeonato de 77 foi mais gostoso que a Libertadores de 2012, né? Por causa do contexto. Mas hoje, cara, não dá, velho. Não dá. O estadual hoje, a fórmula do jeito que ela não deixa os grandes serem tão grandes e faz uns pequenos ainda menores. Só que é um debate muito longo, a gente tem muito mais coisa para falar sobre isso. Eu vivi para ver, hein?
O estadual não vale nada, mas Palmeiras, Atlético, Flamengo, Paulinho, todo mundo poupou aí, né? Poupou a ali semana não é o toda. peso do título. Aí é o que o Cuca falou, é o medo da cobrança, é a pressão. Exatamente. Não é o título. Não é o que pesa o título. Mas Ô, gente, o Atlético se concentrou pro jogo da final. Isso há muito tempo não acontecia no Atlético. Mas o que eu entendo que o Vitão está falando, Vitão, eu concordo com você. O nível técnico não é. Claro que não se compara. Mas o tal do perde para ver é que complica. Você complica a temporada inteira. Se você perde o estadual. O povo faz muita tempestade em copo d'água, né? Azereza e Vitor, Natália, é um estresse desnecessário. A gente faz parte do povo, Paulinho. Todo mundo faz parte do povo. A gente também. O povo os jogadores, a imprensa, o povo. Então, quando você fala o povo, é todo mundo. É todo mundo. Bom, você gastar, você finalizar, você tem um elenco igual do Atlético, você jogar contra time que não tá nem em Série D, é a mesma coisa. Imagina o Barcelona, o Real Madrid, o Manchester United, o Liverpool perdendo 3 meses para jogar com aqueles times pequenininhos que tem lá, que a gente sabe que tem. Você pega a Copa da Inglaterra com 800 times. Da França também tem aquela. Vou aí falar um palavrão aqui, tem um monte de time. Não dá, cara. Não dá. Faz lá. Quer fazer um campeonato? Faz um campeonato ali, ó. 2 jogos em janeiro, 2 jogos em fevereiro, ali no início da pré-temporada. Matou e fomenta a rivalidade local, cara. O Democrata jogar contra o Ipatinga, o Pouso Alegre jogar contra o Boa, contra a Caldense, e vai indo, premia com Copa, vaga em Copa do Brasil, brasileiro de Série D. Isso vai crescer os times, vai crescer a imprensa local, você vai criar o hábito do torcedor local gostar do time, porque hoje o time local, o quê? Ele é um saco de pancada, ele é um sparring para os grandes. Tá no campeonato que não vai disputar. Então, vamos começar aqui, então, falando do clássico, então? Atlético e América? Agora que eu quero ver. Vai começar, então, aqui a fala da final, Atlético e América 0-0. Um jogo, eu diria, com emoção, mas com um nível técnico baixo, né? A gente até comentava isso ontem lá no meio de campo. Foi unanimidade, estava eu, o Thiago Fernandes, o Daniel Seabra, o próprio Pedro Rocha também. Atlético e América fizeram um jogo, eu diria, disputado, com certo ponto a emoção à flor da pele, mas o nível técnico não foi legal. O interessante é que, pelo menos dessa vez, né, pelo lado do Atlético, pelo menos, eu confesso que eu vi só um pedacinho da coletiva do Lisca. Pelo lado do Atlético, o Cuca admitiu realmente, o time não jogou bem, a saída de bola comprometida, Atlético, principalmente a parte ofensiva, né, não teve bem. Achei que o Atlético, no primeiro tempo, foi melhor, criou as melhores oportunidades. No segundo tempo, teve o pênalti, que daqui a pouquinho vai discutir, né? Marcado que o Rodolfo perdeu. Para mim, foi a bola do jogo. Aí o América perdeu o jogo. O Atlético depois controlou o jogo, criou uma outra oportunidade. Mas, assim, foi um jogo... O Everson não fez uma defesa, né? Se você for olhar. O Everson não pegou na bola. Teve os 2 pênaltis que são questionados aí pelo América e só, mais nada. E uma cabeçada do Rodolfo, para não ser injusto, também no primeiro tempo, primeiro lance do jogo, na verdade. Depois, mais nada. Então, assim, o Atlético foi premiado pela campanha que teve, né, a melhor campanha na primeira fase, jogou por 2 empates e foi o campeão. Como é que você vê aí essa questão, Nath, desempenho da parte do Atlético, que foi questionado na vitória contra o Cerro Porteño, né, lá no meio de semana, e agora também, o próprio Cuca admitindo, né, foi até bom porque ele mesmo admitiu, porque o pessoal até perguntou para ele, depois que ganha a coisa fica melhor, né, Nath? Ele admitiu que exagerou contra a imprensa, algumas coisas, pediu desculpa, aquela coisa toda, de cabeça quente, criou... Ele realmente viveu um turbilhão aí de emoções pessoais, né? A gente pode dizer assim, principalmente da família. Mas, enfim, o próprio Cuca admitindo já facilitou, porque não precisou nem de cutucar, né? Pois é, mas foi isso que você disse, né, Paulinho? Foi porque ganhou. Porque se o Atlético tivesse perdido, ele não estaria naquele clima tão amigável com a imprensa, porque a gente sabe que ele vem batendo aí nas coletivas já há alguns jogos. Mas, especificamente sobre desempenho, na minha opinião, foram 2 jogos ruins, os 2 jogos da final. Acho que tanto a América quanto o Atlético tinham muito mais qualidade a oferecer e ficou um jogo muito burocrático. Até entendo isso lá na primeira partida, mas no sábado, achei que nós poderíamos ter visto mais. Especificamente sobre o Atlético, acho que foi uma final muito decidida pela parte defensiva, né? O Atlético, se no ano passado, na temporada passada, digamos assim, existia um medo defensivo, hoje o Atlético é um time mais sólido da defesa, com o crescimento principalmente do Igor Rabelo, que para mim foi um dos destaques dessa final, fez uma partida quase perfeita no sábado, não só do ponto de vista defensivo, mas também aparecendo na área para atacar, né? O Cavicchioli fez até uma defesa interessante,
mas acho que o Atlético tinha mais a oferecer. E essa questão ofensiva passa muito por ter criado volume, mas não ter conseguido transformar isso em gol. Mas eu não acho que seja motivo para desespero, não. O Atlético tem bons atacantes, né? Tem atacantes aí de primeira linha. Eu acho que tudo passa pelo crescimento do time também ao longo da temporada. Só uma coisa, Paulinho, que eu vi pouca gente dizer, mas eu acho importante. É claro, o Atlético foi premiado pela boa campanha na primeira fase, mas a gente tem que dividir esse título com o Lucas Fernandes também, que montou um time muito competitivo nas primeiras rodadas, mostrou um futebol em alguns momentos muito melhor do que o chamado time titular, até porque, né, era um time com muitos ajustes, e foi fundamental para que o Atlético conseguisse consolidar aí o primeiro lugar, mesmo quando os outros times, Cruzeiro, América, também estavam vivendo bons momentos. Então, acho importante a gente mencionar isso também. Até acho que, Fábio Vital, nisso que a Nath levantou, até legal esse ponto, eu acho que até mesmo nos jogos das semifinais e final, aquelas 4 primeiras rodadas, não estou medindo aqui, gente, com questão de adversário não, tá? Nível técnico de adversário e tal, não. É o estadual, é o mesmo campeonato, né? Então, até comparando, acho que as 4 primeiras rodadas marcaram mais, né, em termos de desempenho do Atlético, né, Vital? Para mim foi o time que jogou melhor, viu? Certamente que sim. Eu continuo com a mesma opinião. O Atlético está prestes a ser o líder geral da Copa Libertadores na fase de grupos. É o campeão mineiro com justiça, com méritos. É, para mim, a melhor equipe do estado da temporada até aqui. Mas foram 2 jogos de finais com pouca emoção. Até que a volta no sábado teve mais emoções, né? Tivemos chances claras de gols. Como disse bem a Nath, o Cavicchioli operando milagres, mais de um. Teve um pênalti perdido pelo América. Então, assim, foi um jogo bem mais emocionante que o primeiro. Mas de qualidade técnica, realmente foram 2 decisões de baixa qualidade técnica. E aí o Cuca foi para a coletiva explicando, né, que o Atlético está envolvido em muitas viagens, em decisões, em desgaste físico e mental. E acabou atribuindo ao América também a qualidade, né, de um finalista que foi... à altura do Atlético, que valorizou a conquista do Atlético. Mas, para mim, foram 2 decisões de baixa qualidade técnica. O América demonstrou que vai ter fôlego para disputar a Série A, que eu acho que é a parte mais importante para o América na temporada, essa boa impressão que deixou nas 2 finais, porque segurou bem o Atlético, jogou para tentar fazer o gol e quase que fez. Se faz 1-0, de repente o Atlético não teria força para empatar pelo menos o jogo. Então o América ficou muito próximo do título. Eu acho que isso tem que ser valorizado e enaltecido, porque o América tem um grupo mais limitado, tem um orçamento infinitamente menor. Eu acho que essa boa impressão ficou do América na final, mas é um time que, quando jogava com um grupo alternativo, digamos assim, no caso do Atlético, estou dizendo, apresentava um futebol melhor, com certeza. O Atlético profissional, me parece que jogou o Mineiro, como disse o Vitor agora há pouco, o Vitão, para cumprir o protocolo, né? Para cumprir a obrigação. E cumpriram a obrigação, veio o título, é o que vai ficar na história, eu concordo com o Cuca. Mas até aqui, futebol de verdade, vamos ver a partir da fase de grupos, aliás, da fase de mata-mata da Libertadores, e agora com o Brasileiro que começa já no fim de semana. A gente está com o tempo estourado, Vitão, mas eu queria saber a sua opinião aí, também em relação a essa questão do Atlético no Mineiro. E na final, eu esperava até, nessa especificamente, na outra a gente já criticou bastante os dois, mas nessa eu esperava um desempenho melhor. E o Atlético foi, pegou o regulamento e, pum, meteu debaixo do braço. Você não sentiu isso não, Vitão? Fez o que o América fez no jogo anterior, Paulinho. O América queria não deixar o Atlético ampliar a vantagem e abrir mão de jogar no Independência. O Atlético chegou ali no segundo tempo e falou, eu vou ficar aqui, foi confortável. Foi bem defensivamente, porque igual a gente citou, 2 pênaltis que a gente vai analisar depois. Fora isso, e aquela cabeçada do Rodolfo no primeiro lance, no América não assustou, então o time foi bem defensivamente, foi uma estratégia que eu não concordo, você pegar o Atlético, se ficar em 5º lugar no Campeonato Brasileiro, vai ser decepcionante. Se o América ficar em 16º, é título. Então, são times de patamares diferentes, hoje, de níveis diferentes. Então, eu acho um futebol muito pobre e acho que o calendário não é justificativo, porque o ano inteiro vai ser assim, já entrou sabendo, tem que jogar, poupou o time na Libertadores para quê? Para estar em uma condição melhor. E sobre jogar melhor nas rodadas iniciais do que nas finais, a expectativa também era diferente, né? Quando você tinha aquele time lá, você esperava o futebol aqui. Com esse time, você espera o futebol aqui. Então, tem essa coisa que faz nessa distorção na
na avaliação, mas assim, o Atlético foi campeão, como todo mundo esperava, mas em termos de bola, pelo elenco que tem, ainda está muito abaixo e precisa jogar mais e deve jogar mais. Vamos ver amanhã, então. A gente vai para o intervalo, daqui a pouquinho a gente volta.